Numa manhã perfeita de maré baixa, 4 grupos partiram para as piscinas naturais de formas diferentes. Um casal escolheu o silêncio e a tradição da jangada à vela. Uma família inteira preferiu o conforto e a segurança do catamarã. O jovem Cleo foi pela aventura, remando seu caiaque, enquanto um grupo de amigos chegou rápido e com estilo em uma lancha. No final, todos se encontraram no mesmo banco de areia no meio do mar. Ali, com a água morna na cintura e cercados de peixes, perceberam que não importava o transporte, a magia de mergulhar naquele paraíso era a mesma para todos. E você já fez esse passeio? Deixa aí nos comentários sua experiência.